Olá, boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Olá, boa tarde, pessoal. Essa semana me tocou muito o coração o evangelho de hoje. Eu senti muito que eu precisava falar com vocês, dividir com vocês o que veio ao meu coração. Porque eu senti que eu preciso toda semana, pelo menos uma vez por semana, tá entrando em contato com vocês, né? Mostrando que a gente continua aqui, continua em oração, tá? Que estamos juntos em oração. O evangelho de hoje é Lucas 24, do 13 ao 35. Eu vou lendo, eu vou fazer diferente hoje, que eu acho que às vezes talvez fique um pouco mais didático. E eu senti que hoje precisava fazer dessa forma, né? Vamos ver se vai ficar melhor assim. Mas eu vou lendo o evangelho e já vou comentando, tá? Porque é um evangelho muito extenso, muito profundo, e eu não quero que fique um vídeo muito longo, certinho? Espero que estejam todos bem. E se precisarem, podem entrar em contato com a gente. Se quiser no privado, pode entrar em contato, tá bom? Que a gente vai retornando assim que possível, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos lá. Eu vos apresento o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nossa mente, para que seja iluminada pela sua palavra, o nosso falar também seja iluminado pela sua palavra, e o nosso coração, o nosso sentir, sejam iluminados pela sua palavra. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam. Nesse mesmo dia é no dia da ressurreição. O capítulo anterior aqui, o versículo anterior do capítulo 24 trata da ressurreição. O título anterior, né, do capítulo 24 trata da ressurreição. Então, quando fala aqui, nesse mesmo dia, está falando que é no dia da ressurreição que aconteceu esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam, quer dizer, eles estavam em movimento, eles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, quer dizer, é bem longe, para ir andando, né? Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. O mesmo Jesus que ressuscitou, né? Então Jesus se aproximou deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Então vocês imaginam o tamanho da tristeza que estavam esses discípulos, o tamanho como a tristeza nos traz cegueira espiritual, né? Porque para você ver Jesus, né? Porque a gente sente, Deus nos deu essa graça, né? Da gente sentir Jesus. Agora, ver em carne e osso e não reconhecer é porque, assim, tá totalmente afastado, né? De Jesus, dos ensinamentos dele. O coração já não tá mais em Jesus, né? Então, Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, quer dizer, mesmo quando a gente não consegue ver Jesus, reconhecer Jesus na nossa vida, Jesus ainda assim caminha conosco. Quando a gente não consegue vê-lo nas pequenas coisas ou até nas grandes coisas, não significa que Jesus não está com a gente, significa que a gente está vedado, que a gente não está enxergando, não que Jesus não esteja conosco. É muito importante esse versículo. Entenderam a grandeza? De que quando a gente não vê, a gente fala assim, às vezes vai à missa ou faz alguma oração, fala, não estou sentindo Jesus, não estou sentindo a presença de Deus. E pensa que Deus não está lá só porque você não está sentindo. A gente fica se apegando, né, às emoções. Então isso daqui é muito importante para lembrar que mesmo que a gente não veja, que a gente não sinta,
Jesus está caminhando conosco, né? E por que também eles não viram Jesus? Porque eles estavam a caminho, né? Eles não estavam no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? O Jesus é o caminho, é o caminho. Você está nele. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se você está na verdade, se você busca a verdade, que é Jesus, necessariamente você está no caminho, que é Jesus. E se você está no caminho, que é Jesus, você terá a vida eterna, a vida dos santos, a vida do reino dos céus. Aqui na terra mesmo já começará essa vida. Então, é muito importante a gente estar, né, no caminho, sempre em Jesus. Porque se a gente está no caminho, a gente nunca vai estar perdido. Às vezes a gente não vai saber para onde a gente vai, para onde a gente está indo. A gente fala assim, não, meu Deus, para onde você vai estar me levando, né? Eu não consigo entender o que você está querendo de mim. Mas se eu estou no caminho, nunca estou perdido. Perdido é aquele que não sabe onde vai, sim, não sabe para onde está indo. Mas é diferente, porque a gente não sabe para onde a gente está indo, como até diz no Evangelho de São João, né? O vento sopra onde quer, não sabe aonde vai, para onde vai. E assim é aquele que nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levando para lugares que você não imagina, né? Mas você está com ele, você não está perdido, né? É a confiança. Exige a fé, exige essa confiança, da certeza que você não está perdido, porque você está no caminho. Ainda que pareça que tudo está perdido na sua volta, que tudo está difícil, que tudo está sombrio, tá uma tempestade, tá tudo difícil, cheio de provações em sua vida, mas se você confia que está no caminho, que está em Jesus, fica com os olhos para Jesus e não para a dificuldade, você nunca vai estar perdido. Então vamos continuar. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, Jesus vai perguntar para eles, né? De que estás falando pelo caminho, né? Jesus quer saber o que eles estavam falando pelo caminho, que eles não estavam no caminho, que era Jesus. O que vocês estão falando pelo caminho e por que estáis tristes? Jesus, com a sabedoria plena dele, começa aí, nesse momento, um processo de cura desses discípulos. A cura dessa tristeza, dessa mágoa que a morte de Jesus causou neles. Eles ficaram decepcionados, ficaram frustrados, porque imaginavam que a libertação de Jesus seria diferente, seria aquela libertação terrena, né? Que Jesus chegaria com exércitos, acabaria com o mal, com as pessoas más que tem na terra. E seria assim, essa seria a libertação que os profetas tanto falavam, né? E que Jesus falou. Eles achavam que era dessa forma. E ficaram muito frustrados, decepcionados quando viram que não, que Jesus morreu, né? E que o mal da terra parece que venceu, né? Parecia ter vencido. Então eles ficaram muito frustrados. Então Jesus começa a fazer com que eles contem para ele, assim como nós. Quando a gente está ferido, Jesus quer que a gente vá contando para ele. Por isso é tão importante a confissão. É a gente contar para Jesus o nosso pecado, porque aqueles também pecaram, foi falta de fé, né? Eles não tiveram fé em Jesus. Então, Jesus quer que a gente vá contando para ele. Por que a gente está daquela forma? Por que a gente agiu daquela forma, né? Então, Jesus começa o processo de cura e começa a mostrar como que é importante a confissão, né? Aí depois, vamos lá. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhes. Estamos no versículo 18, tá? És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Ainda fica bravo, né? Mas como assim você não sabe que a gente tá triste? Você não tava lá? Você é um ET, veio de outro mundo, porque não sabe o que aconteceu? 19. Perguntou-lhes ele. Que foi?
Ainda Jesus foi irônico, né? O padre Léo falava que que Jesus era um grande sarrista. Ele era muito alegre. Ele, tipo assim, que foi? Porque ele queria ouvir, queria que os discípulos falassem do fundo do coração o que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo, né? Perguntou-lhes Jesus, né? O que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso. Tá vendo como eles estavam confessando? Ele falou, ele não falou que é um profeta, né? É o Messias. Não, era. Então, eles agiram como se Jesus estivesse morto mesmo, né? Assim como nós, muitas vezes a gente age como se se Jesus estivesse morto. Hoje eu escutei isso na missa da Canção Nova, o padre falando na homilia. Falou assim que às vezes a gente age, não foi na homilia, acho que foi no começo da missa. Às vezes a gente age como se Deus estivesse morto. A gente não confia, fica entristecido, fica abatido. Se você é católico, você confia em Deus, acredita em Deus, por que viver assim? É lógico que a tristeza às vezes nos visita, ou a turbulência, às vezes a gente sai assim do eixo, mas a gente não pode permanecer assim. Essa que é a questão. Você permanecer fora do eixo o tempo todo significa que você não está confiando em Deus, né? De vez em quando sair é normal em momentos difíceis, mas a gente não pode agir como se Deus estivesse morto, porque Ele está vivo e caminha conosco. Vamos continuar. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam, porque Jesus já tinha prometido para eles que voltaria no terceiro dia, né? Aí eles confessam também a falta de fé e o testemunho, né? Mostrando como que uma pessoa que está na tua comunidade, está testemunhando, que viu Jesus, que aconteceu com Maria Madalena, né? Mas a outra Maria e a Joana, a Maria mãe de Tiago e a Joana, né? Testemunharam, ele mesmo fala aqui, ó. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que estava vivo. Pessoas da sua comunidade, né? Era da comunidade deles, eles não acreditaram nelas. Quantas vezes a gente também não acredita no testemunho das pessoas da nossa comunidade, das pessoas que estão em torno de nós, né? Não acreditamos nas experiências de Deus que elas dizem ter tido. A gente fica querendo ver, sentir, tocar. Se apareceu para elas, aconteceu com ela, não aconteceu comigo, então não é verdade, né? Então isso também chama atenção para isso, para a nossa descrença no testemunho das pessoas. Finalzinho do 23, né? Uma visão de anjos, quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, tipo assim, os homens, né? Já que é mulher, né? Mulher tende a aumentar tudo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram, né? Tipo assim, eles não viram Jesus, então continuamos tristes, porque essas mulheres que estão meio delirantes. 25. Jesus disse-lhes, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciam os profetas. Agora eu vou dar uma pausa aqui, porque minha pituquinha acordou. Pera aí que daqui a pouco a gente volta.